Nesse vídeo eu vou explicar se você corre o risco de ter que pagar pensão alimentícia para o seu enteado. Muito se ouve falar a respeito da filiação socioafetiva e do pagamento de pensão para enteado. As pessoas estão com medo de se relacionar com quem tem filhos, com receio de ter que pagar a pensão alimentícia para os filhos por ocasião de eventual separação. Mas afinal, o que é filiação socioafetiva? A filiação socioafetiva é baseada no afeto. As partes não têm necessariamente vínculos consanguíneos, mas têm uma relação de pais e filhos que caracteriza então a filiação socioafetiva. O reconhecimento da filiação socioafetiva, ele pode ser espontâneo, que é quando o padrasto ou a madrasta querem efetivamente reconhecer os enteados como filhos. Isso pode ser feito, se preenchidos os requisitos, diretamente no cartório de registro civil. Eu tenho um amigo que, quando ele conheceu a atual mulher dele, ela estava grávida. Então ele participou de todo o processo de gestação, viu a criança crescer e sempre participou como se pai fosse, muito embora a menina tenha também o pai biológico presente. Quando ela completou 13 anos, esse meu amigo quis reconhecer a menina como filha socioafetiva. E ele fez isso diretamente no cartório, tendo ciência de todas as obrigações que advêm da paternidade. E quem pode pedir o reconhecimento da filiação socioafetiva? Qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha uma diferença de idade com relação ao pretenso filho de, no mínimo, 16 anos, podendo ter laços familiares ou não. Por exemplo, um tio pode fazer o reconhecimento da filiação socioafetiva de um sobrinho. E quais são os requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva? Existência de vínculo de filiação, ou seja, o pretenso filho ou filha tem que realmente ter um vínculo de filiação com o pretenso pai ou mãe. E aqui entra a questão da banalização da filiação socioafetiva. A gente vê as pessoas com medo, horrorizadas com a possibilidade do reconhecimento da filiação socioafetiva. Mas o judiciário ele tem muito cuidado com estas questões. O juiz tem analisado muito bem se a relação realmente é de pais e filhos para reconhecer a paternidade ou a maternidade socioafetiva. Então, essa ideia de banalização do instituto, ela está totalmente errada. Você pode ter uma relação saudável com seus enteados sem ter medo que isso, por si só, acarrete num futuro reconhecimento da filiação socioafetiva. Segundo requisito, inexistência de decisão proibindo o reconhecimento da filiação socioafetiva. Terceiro requisito, maioridade do pretenso pai ou da pretensa mãe. Tem que ser maior de 18 anos. Quarto requisito, haver uma diferença de 16 anos entre os pretensos pais e os pretensos filhos. E por último, caso o pretenso filho tenha entre 12 e 18 anos, ele deverá consentir com o reconhecimento da filiação socioafetiva. Se o pretenso filho tiver menos de 12 anos ou algum dos requisitos citados não for preenchidos, o reconhecimento da filiação socioafetiva tem que ser obrigatoriamente de modo judicial. Mas também existe o reconhecimento forçado da filiação socioafetiva. E é aí que todo mundo tem medo. Isso acontece quando? Quando um homem ou uma mulher acaba assumindo o papel de pai e mãe dos enteados em um relacionamento amoroso e depois se separa. E aí vem a surpresa, recebe lá uma intimação para reconhecimento da filiação socioafetiva e, por óbvio, consequentemente, o pagamento de pensão alimentícia. Nesse caso, o juiz vai analisar muito bem a situação para verificar se a relação das partes realmente era de filiação. Se for reconhecida a filiação socioafetiva, o filho vai ter direito ao recebimento de pensão e todos os demais direitos de um filho biológico, inclusive com relação à herança.
O pai ou a mãe socioafetiva, por sua vez, vai ter também todos os direitos que uma mãe biológica, podendo, inclusive, pedir a guarda do filho. Eu tive um caso em que o ex-marido da minha cliente, quando se separou, simplesmente abandonou os filhos biológicos e passou a ter outro relacionamento com uma outra mulher que tinha filhos. Ele assumiu esses filhos publicamente, se dizia pai, comparecia aos eventos da escola, mantinha esses filhos financeiramente e quando se separou, da mesma forma, esqueceu ali dos enteados. Ele não fez o reconhecimento espontâneo da filiação socioafetiva. E assim ele foi fazendo com várias outras mulheres que tinham filhos e ele com a mesma postura. Só que 2 dessas mulheres pediram na justiça o reconhecimento da filiação socioafetiva. E como realmente ele fazia questão de mostrar isso em público, nas redes sociais, enfim, foi muito fácil comprovar o vínculo criado entre o padrasto e os enteados. E houve o reconhecimento da filiação socioafetiva. Então fica aí um alerta para quem quer agradar a mulher ou o homem e não tem realmente amor pelas crianças. Você pode ter problemas lá na frente. Por fim, importante esclarecer uma dúvida que chega muito costumeiramente. Mas se o filho socioafetivo recebe pensão do pai biológico, ele pode pedir para o pai socioafetivo? Pode, e a justiça tem deferido. Inclusive a respeito de pensão alimentícia para filho, até quando ela deve ser paga, eu vou deixar aqui o link de um vídeo que eu falo sobre isso. Assiste lá.